Olá, essa é uma aula prática sobre como que a gente estraga, como que a indústria e esse mundo fez com que a gente comece... Ai, eu preciso mostrar para vocês. Tem um videozinho que eu vou colocar ele aqui. Eu tentei fazer um remix dele no Instagram, mas a dona do vídeo não permite, e aí eu não achei essa propaganda, mas eu vou tentar achar também, tá? Então vocês vão entender. Assiste esse vídeo, depois assiste esse outro videozinho e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, né? Eu vou ler essa passagem do livro porque ela é muito maravilhosa para vocês, tá? É uma explicação muito bacana sobre como que a indústria fez a gente, como ela foi colocando alguns alimentos pra gente, sem a gente perceber o quanto aquilo pode estar nos atrapalhando. Eu não acho que foi de propósito no início, né? Mas a gente caiu numa própria cilada, tá? Então, o que acontece? Quando o diabo fala, né, do desejo de comida, que é o desejo por comida, que é o que ele faz com que ele nos seduz, né? Lembrando que a gente é uma máquina totalmente feita para estar em harmonia com a natureza e a gente tem tudo o que precisa na natureza para a gente poder viver bem e em paz, né? Com qualidade de vida e com saúde. Agora, o desejo por comida, né? Ele fala que a maioria das pessoas é fraca na autodisciplina. As pessoas enchem o estômago com combinações de alimentos altamente ricos que satisfazem, acredito que ele quis dizer ricos em energia e densidade energética, né? Altamente ricos que satisfazem o gosto, que é o prazer na boca, mas sobrecarregam os órgãos que digerem e os eliminam. O que ele quis dizer com isso? Se você for parar para pensar, os alimentos que eles vêm da natureza mesmo, que, sabe, tudo aquilo que a gente foi feito para comer, tudo que a natureza nos dá, e que é sempre a espinha dorsal de qualquer orientação nutricional ou qualquer recomendação de saúde que a gente ouve por aí, é por quê? Porque aquilo tem uma combinação perfeita de nutrientes entre si, de fibras e etc., que aquilo foi feito para o seu corpo processar e tudo tem uma diretriz ali, uma função e um caminho bioquímico e metabólico para ser absorvido ou até eliminado. Então o corpo sabe o que fazer com aquilo. Até os próprios resíduos que aquilo gera alimentam também os lactobacilos e os probióticos que moram lá no nosso intestino, que são exatamente são os que fazem a nossa, não é proteção, mas a barreira de defesa, sistema imunológico e tudo mais. Então, nos alimentos industrializados, a indústria ela não tem esse acesso ou alguns processamentos deles, às vezes, para deixar o alimento mais bonito ou mais palatável, eles fazem uma combinação, às vezes, de alto teor de gordura, açúcar e sal, com crocância, com maciez, tudo combinadinho para seduzir o teu paladar. Porque lembra que o compromisso deles não é com a sua saúde. O compromisso deles é com isso aqui, ó. Eles querem ganhar dinheiro. Então, para eles, quanto mais você comer, mais você gostar daquilo, mais prazer te der, mais você compra, mais eles enriquecem. Agora, você sabendo disso, quer dizer o quê? Que você nunca mais vai comer? Não, mas você usa com sabedoria, né? É saber, porque quem não gosta de uma batatinha? Quem não gosta, às vezes, de um salgadinho, alguma coisa assim? Você talvez pode até não gostar e tudo mais, mas tem quem goste, né? E de vez em quando é gostoso, sabe? Faz parte, gente, não precisa excluir isso da vida, não, porque torce o nariz. Às vezes você vai na casa de alguém, só tem isso, e aí você vai fazer o quê? Né? Então, a gente precisa aprender a ser flexível, mas nosso erro é trazer isso para o cotidiano sempre, com muita frequência, lembra? É frequência também, é frequência e dose, né? Que agora eu não lembro se eu falei nesse vídeo no outro da dose do veneno. Mas, que mais? Sobrecarregam os órgãos que eliminam. Elas consomem alimentos que produzem toxinas que ficam estagnadas no nosso sistema excretor do organismo. Lembra que eu falei do intestino? Um intestino que não está íntegro e bem povoado, bem hidratado, com os probióticos que deveriam morar lá, ele não consegue fazer a absorção do que precisa absorver e a eliminação do que precisa ser eliminado, sabe? Outra coisa também que é bem bacana, que pouco se fala,
é que o intestino preguiçoso tem a ver também, olha o nome dele, né? Intestino preguiçoso vem de um estilo de vida preguiçoso, onde a gente se movimenta pouco, porque o peristaltismo e a gravidade ajuda as fezes a serem eliminadas também. Se a gente vive sentado, né? E às vezes a gente senta tudo torto ainda, poxa vida, a gente também não tá colaborando, sabe? A gente precisa aprender a se movimentar mais, né? Que é o que a gente se movimentava antes. Caímos na nossa própria cilada. Tem aquele desenho também, o Wall-E, né? Do robozinho. Será que estamos muito distantes daquilo? A gente tá quase flutuando nas poltroninhas, tudo sentado com a tela na cara, quase se movimentando, nada, né? Aquilo é um belo exemplo disso aqui. Eu nem tinha pensado. Eu vou até colocar aqui de sugestão para vídeo para vocês, tá? Lembrem, vocês não precisam fazer tudo uma vez, tá? A jornada continua. E vocês podem pegar a informação e tudo mais. O grupo vai continuar, tá? Para quem quiser continuar interagindo e tudo mais. Aliás, eu gostaria da interação de vocês, né? E assistam se puderem, ou reassistam quem já assistiu, que assistir esse desenho de novo com essas informações é diferente, né? Então, esse problema aí no sistema das excreções, né? O sistema de eliminação do nosso corpo, afeta a eliminação, que é o intestino, onde diminui o intestino que está com uma função de trabalho diminuída, ele está funcionando menos, então ele está eliminando menos, e para de funcionar de forma saudável, que é a constipação, tudo isso que eu acabei de falar. A autointoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. Vamos com calma aqui também, né? Porque não quer dizer que a gente tá pensando menos e tudo mais. Mas lembra, vocês tem até quando eu fui estudar bioquímica, que esqueci o nome daquilo que eu fiz, pós-graduação ortomolecular. O professor falava muito disso, sabe? Que às vezes a gente tá com um intestino que ele não tá tão legal, e aí a nossa serotonina, se ele tá com uma questão da inflamação, que é quando você não come alimentos anti-inflamatórios o suficiente, e aí o intestino não tá funcionando muito bem, a gente toma pouca água, come pouca fibra, na hora da conversão da serotonina, tem uma enzima lá que é inibida, e aí você não consegue converter a serotonina e ainda faz uma forma que não é tão bacana e é mais tóxica daquele neurotransmissor. Entende o que isso significa? O intestino realmente, o nosso segundo cérebro. Se vocês pegarem e se for ver, existe um desenho que chama Árvore da Vida também, né? Que ao mesmo tempo que ela tem a copa dela muito bonita e vistosa, que é aqui pra cima, ela tem as raízes muito semelhantes e com uma proporção equivalente a essa copa aqui de cima também. Pra quê? Pra ela ficar estável e presa no solo. Porque imagina uma raizinha miserável, qualquer vento vai derrubar aquela copa. Então, quanto maior a copa dela, maior com certeza são as raízes. E a nossa raiz aqui seria tipo o nosso intestino, entendeu? Eles estão conectados. Assim assim na Terra como no céu, é a lei do Hermes Trismegistus, da alquimia também, que fala que tudo que está em cima também está embaixo de forma equivalente. Existe uma conexão muito grande cérebro-intestino, né? E hoje não é nem mais uma maluquice falar disso. Tem livro, tem um monte de coisa que prova isso, sabe? Então, o intestino que não funciona direito, gente, o nosso corpo está funcionando também meio que prejudicado, igual o sistema de esgoto da cidade, sabe? Se não tem uma desova, se não tem aquilo que vai para um lugar decente, né, elimina dali, fica resíduo fica cheiro ruim, aumenta o número de pragas, né, que vivem ali e tudo mais. Então, nosso intestino é igual, né? E aí, o que acontece? A vítima, que no caso somos nós, fica lenta, movimenta-se menos e fica mentalmente irritada e inquieta. Então, lembra a questão do enfesado? Já viram, né, o significado dessa palavra, enfesado? O nosso humor, quando a gente fica sem ir no banheiro por muito tempo, a gente fica enfesado, a gente fica irritado, não é normal. Agora, quando você vai mais no banheiro, você tá sempre feliz. Gente, isso é muito normal, né? Muito comum e notório, né?
E aí o que acontece? A autointoxicação acontece quando a gente come em demasia e faz combinações inadequadas. Aí é que tá e que entra o trabalho que a gente vai fazer aqui. Entenda que às vezes a gente cria uma regra onde eu tenho que comer pouco, eu tenho que me restringir, então, ai que saco, vou ter que comer pouco. Não, a consciência faz com que você faça escolhas melhores e adequadas, onde, se você percebe que o seu corpo tem a possibilidade de processar algo e que vai exigir dele, se você comer muito além, ou combinações que vão exigir demais de fígado e outros órgãos, ou de rim, no caso, quando a gente come muito sal, fígado quando a gente come muita gordura, e se a gente não dá os antídotos, né, que são os produtos e tudo mais para facilitar esse processo, você sofre, o seu corpo sofre, e pode não ser agora, mas você vai precisar dar atenção para isso mais para frente, sabe? Então, quando você percebe que você só tem a ganhar quando você faz boas escolhas e percebe que se você exagera, é trabalho extra para o seu corpo metabolizar aquilo e ele vai ter que mandar para algum lugar ou ele vai ter que armazenar. Você começa a fazer escolhas mais conscientes. Você começa a perceber e cuidar com mais carinho. Não é com restrição de, que saco, eu não posso. Gente, é a mesma coisa de, às vezes a gente vai em algum lugar e não tem essa consciência e sai bebendo um monte de bebida, que seja água, refrigerante e tudo mais. Pensa, se você paga um valor X para ir num rodízio, e aí você paga às vezes R$90. E aí, se você não sabe administrar o seu consumo de refrigerante ou de água e tudo mais, você já viu o tamanho da conta que fica? Então, pensa, quando você é consciente e você faz as coisas de forma consciente, você não gasta além do necessário, né? E quando eu falo disso é porque é tudo equivalente, o valor financeiro, o valor energético é muito semelhante, o princípio é o mesmo, sabe? Sai do teu bolso, você vai comer em excesso, beber em excesso, vai ter que processar e assim, você tá processando isso com saúde. Essa é a moeda energética, que se a gente não presta atenção, a gente usa ela, entendeu? Então, espero que isso tenha entrado de forma leve na sua cabeça, né? Aí aqui, ó, um sistema intestinal em perfeito funcionamento é igual um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada. A gente também ter essa má combinação no intestino e tudo mais faz com que a gente não raciocine e não pare para pensar. A gente é mais fácil alienar uma pessoa que vive, que eu chamo de Zé do churrasquinho, né, do fim de semana. Às vezes a alegria é todo dia, todo fim de semana, às vezes é linguiça e caixinha de cerveja, linguiça e caixinha de cerveja. Se você perguntar pra ela de verdade se ela tá sentindo prazer naquilo de fazer sempre, todos os dias, não é prazer, é mais muito hábito. Vocês entendem onde que a gente pega a questão do hábito? Você pode sim se divertir todo fim de semana, mas faça coisas que realmente talvez vão te alimentar e te divertir. Isso, dessa repetição de sempre da mesma coisa, é hábito, não é escolha mais. E quando você não escolhe e tá fazendo por hábito, lembra, quem é que tá mandando em você? Não é você, entendeu? A gente precisa começar a separar o que eu escolhi ou o que a vida colocou pra mim e eu tô repetindo porque cristalizou, que vocês vão entender esse negócio do ritmo hipnótico que eu vou falar depois, né? Não hoje, mas é isso, gente. É lembrar de fazer o que você escolheu, não o que a vida colocou pra você, sabe? E ó, comer de forma inapropriada é o grande responsável pela grande maioria das doenças do corpo e praticamente de todas as dores de cabeça. Aí, enfim, esse é o resumo da questão da saúde, sabe? Eu vou fazer extra a essa jornada, né? Porque quem é dessa jornada, tanto dessa quanto da Alice, vai ter uma oferta especial em duas vivências que eu quero fazer, né? Que na verdade são duas imersões. Uma que vai ensinar vocês a trabalhar essa questão de fome física, fome emocional, aprender a diferenciar e a trabalhar a questão da saciedade. E a outra que é como fazer boas escolhas alimentares sem ficar doido e neurótico no processo. Eu tenho a ideia de fazer algo que é muito curto e de tempo, porque eu quero colocar todas as informações assim de forma bem resumida.
e prática para você aplicar no dia a dia. E a da fome é a mesma coisa. Eu não quero que dure mais do que 90 minutos, né? Que é 1h30. Não quero, mas eu quero que ela seja bem sucinta mesmo. Então, eu vou colocar a data disso ainda para vocês, que vocês vão... É um extra dessa jornada, tá? Porque não dá pra gente fazer isso por enquanto nessa jornada que eu quero atingir mais pessoas. E o valor de vocês é especial, tá? Ele vai ser diferente do valor que eu vou oferecer esse produto lá no Instagram pros seguidores também, tá bom? Então... essa é a aula de hoje do corpo. Eu espero que tenha ficado claro. Por favor, gente, eu tô aqui para ajudar vocês. Eu preciso do acesso de vocês se vocês precisarem falar comigo, tá? Não tá entendendo nada, tá achando estranho, complicado, meu Deus, é muita coisa. Mas me acessem, caso vocês precisem, tá bom? Tipo, não tô entendendo nada, tá tudo muito doido. Ou então, nossa, que bom, gostei, nossa, clareou. Me acessem, tá? Então, um beijo e até a próxima.